Agora nós vamos falar um pouquinho, então, sobre as revoltas que marcaram o período da República Oligárquica. Começando pela Guerra de Canudos, né? Revolta de Canudos, que foi, então, um movimento que começou até um ano antes do governo do Prudente de Moraes, mas que teve o seu auge aí durante o governo dele. Canudos foi uma comunidade fundada no interior do sertão da Bahia por um líder religioso fanático católico chamado de Antônio Conselheiro. O Antônio Conselheiro, ele aproveitou da oportunidade da região Nordeste ser uma região que sofria muito com a questão da seca e da exploração, né, da população pelos grandes proprietários rurais. E ele discordava da proclamação da República, né? Ele era um monarquista fanático, então ele ficou revoltado quando o Brasil se transformou numa república. E ele aproveitou então a oportunidade, abandonou a cidade e foi para o campo. E ele pregava que as pessoas tinham que deixar de respeitar a República e que tinham que viver num lugar mais justo, num lugar onde eles não iam ser explorados nem pelo governo, nem pelos grandes fazendeiros. E assim, o Antônio Conselheiro conseguiu um grande número de seguidores. Essas pessoas foram junto com ele e eles fundaram uma comunidade numa fazenda abandonada no interior da Bahia. E essa fazenda, então, se transformou no famoso Arraial de Canudos, né, na comunidade de Canudos. Nessa fazenda, eles desenvolviam a agricultura e a pecuária, e tudo que eles plantavam lá, eles dividiam de igual para igual. Então, um lugar onde não existia desigualdade, né? Não existia ricos e nem pobres, não existia patrão e nem funcionário, né? E essa ideia de uma comunidade mais justa e igualitária vai chamar muito a atenção da população, principalmente dos mais pobres, e muitos vão abandonar as fazendas, né, onde eles viviam, e vão passar então a ir viver em Canudos e morar em Canudos, e a população de Canudos vai aumentando gradativamente, o que vai chamar a atenção dos grandes proprietários de terra, né, principalmente os fazendeiros, coronéis da região, que vão pedir a ajuda do governo para tentar destruir essa comunidade. Então, o Arraial de Canudos estima-se que ele chegou a ter mais de 30 mil pessoas vivendo lá, e o Antônio Conselheiro era, então, quem organizava essa comunidade, e ele se dizia um Messias, alguém enviado por Deus para tirar o povo da pobreza, da miséria, da exploração, né, desse novo governo que tinha surgido aí dentro do Brasil nessa época. Bom, a comunidade de Canudos, houve uma tentativa, né, várias tentativas de destruir a comunidade. Na verdade, as primeiras 3 tentativas foram fracassadas, né, os grandes fazendeiros perderam essa tentativa e o governo federal, né, junto com os grandes proprietários rurais que tentaram destruir a comunidade de Canudos. E somente na 4ª expedição, né, que eles conseguiram a primeira derrota. Então eles cercaram a comunidade de Canudos e a população de Canudos foi completamente massacrada. Então Canudos não se rendeu, né? Canudos não aceitou a derrota para o governo e a população acabou então sendo morta. Então nós temos aqui, foram 4 expedições e somente nessa 4ª expedição que houve sucesso, né, que eles conseguiram realmente derrubar Canudos, mas ainda precisaram de um reforço para poder, então, acabar, destruir de vez com a comunidade de Canudos. Grande parte da história dessa comunidade, da Guerra de Canudos, está registrado no livro Os Sertões, né, de Euclides da Cunha. Então, ele conta como era a vida no sertão nordestino e como foi fundada essa comunidade e a Guerra de Canudos, como ela se deu, tá? Como foi a guerra. Então, esse livro, ele resume tudo o que o Brasil vivia nessa época, né? Aqui a gente tem um retrato, né, que foi pintado aí de Antônio Conselheiro, que era, então, o líder dessa comunidade. Depois do presidente Prudente de Moraes, nós tivemos o Campos Salles, né? No Campos Salles nós tivemos então um empréstimo de 10 milhões de libras. Esse empréstimo vai vir com o objetivo de comprar a produção excedente de café, que depois vai ser chamado de Convênio de Taubaté, que a gente já comentou sobre isso, né?
Bom, depois nós temos o governo do Rodrigues Alves. No governo de Rodrigues Alves, nós vamos ter então o Tratado de Petrópolis, que vai comprar a região do Acre, tá? Então, o Acre vai ser adquirido através de um acordo firmado entre Brasil e Bolívia, que nós vamos, né, comprar esse território aí. E o convênio de Taubaté, que vai ser colocado em prática, então, onde o governo passa a comprar a produção excedente do café, tá? No governo dele, nós vamos ter uma outra revolta que foi muito importante, que é a revolta da vacina. Nessa época, então, o Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil, passou por um processo de reurbanização. Eles precisavam arrumar a capital, né? Porque a capital estava muito feia. No centro da cidade tinham muitas favelas, muitos cortiços, né? E eles queriam reurbanizar o Rio de Janeiro. Nessa época, o Rio de Janeiro também passava por grandes epidemias, como febre amarela, varíola, sarampo. E aí, então, o médico Oswaldo Cruz desenvolveu uma vacina contra a varíola e a febre amarela. Essa vacina, ela passou a ser obrigatória. E as pessoas, então, naquela época, elas eram... os vacinadores, né, eles iam com a ajuda da polícia nas casas e pegavam as pessoas à força e vacinavam elas. Então a população, ela já estava revoltada. Por quê? Porque muitos foram expulsos dos cortiços onde moravam sem receber uma outra casa para morar, né? Então a população já estava revoltada com essa situação. E aí agora eles são obrigados a serem vacinados, né? E uma outra coisa que a população questionava muito era a questão da forma violenta com que os vacinadores tratavam as pessoas, e o fato da vacina ser nas nádegas, né, também gerava um certo constrangimento. As pessoas achavam que o vírus na vacina estava contaminando elas pela doença, então a falta de instrução, a falta de propaganda, explicação do governo, né, para que as pessoas saibam realmente o que era a vacina, vai fazer com que a população do Rio de Janeiro saia às ruas e ataque os vacinadores, a polícia. Vai ter um quebra-quebra geral lá na cidade do Rio de Janeiro, na capital, em forma de protesto contra as mudanças que estavam acontecendo no Rio de Janeiro e principalmente a vacina, tá? Então aqui a gente tem o médico Oswaldo Cruz. Essa imagem simboliza um bondinho, né? Que na época não existia não existia ônibus, né? Então para as pessoas circularem na cidade elas usavam o bonde, que era uma espécie de ônibus que ia em cima dessa linha aqui. E eles tombaram vários bondes lá na cidade do Rio de Janeiro, tá? Aonde eles então protestavam contra a vacina e essas mudanças que estavam acontecendo aí no Rio de Janeiro na época. O governo então resolve cancelar a obrigatoriedade da vacina. A vacina continua existindo, mas não é mais obrigatória. Aí nós vamos ter então o Afonso Pena, que vai ser responsável pela construção de várias estradas, ferrovias e rodovias pelo Brasil. Aqui nós vamos ter num destaque aqui para o nosso estado, né, que eles vão começar a vir para a região aqui de Campo Grande, né, a região de Cuiabá. Nós vamos ter a construção da primeira linha de telégrafo entre São Paulo e Mato Grosso, Cuiabá. E aí eles vão chegar até a nossa região, iniciando também um processo de colonização aqui na região do Mato Grosso do Sul, na região de Campo Grande, tá? Nilo Peçanha, né, o nosso próximo presidente aí, nós vamos ter a criação do SPI, que é o Serviço de Proteção ao Índio. Isso vai ser criado principalmente por causa justamente dessa questão do povoamento, né, da urbanização, da construção de ferrovias na região entre a capital, Rio de Janeiro, e Cuiabá. Então, por isso, o interesse, né, em proteger os grupos indígenas que viviam nessas regiões, que a nossa região aqui, a região do Mato Grosso, ainda eram pouco exploradas, né? Não tinha cidades nessa região, então por isso o interesse em proteger os grupos indígenas que viviam nessa região. Mas na verdade, o que a gente pode perceber na prática foi que eles retiravam as terras dos índios, né? Para que essas terras fossem utilizadas na construção dessas ferrovias. E
mudavam eles de lugar, mudavam as tribos, né, de lugar, para que não servisse como empecilho para eles, né? Na verdade, era mais esse o objetivo. Depois nós temos o presidente Hermes da Fonseca, que vai enfrentar uma outra revolta que foi marcante nesse período, que é a revolta da Chibata, que aconteceu no Rio de Janeiro. Ela foi motivada por marinheiros que estavam insatisfeitos, principalmente com os castigos físicos que sofriam e também a discriminação que existia racial muito forte dentro da Marinha. Então, as pessoas que eram descendentes de escravos, né, elas sofriam muito preconceito e eles usavam muito ainda a lei da chibata, né, batiam nas pessoas com chibatadas quando eles não obedeciam o capitão, o comandante, né, então os marinheiros sofriam muitos castigos. E devido a isso, nós vamos ter então a captura de alguns navios de guerra da Marinha por esses marinheiros que vão ameaçar bombardear a capital, o Rio de Janeiro. O governo vai ficar acuado, né? Não vai ter como fugir dessa situação. Ele vai dizer que vai acabar, abolir os castigos físicos e vai dar direito aos marinheiros de se defender. Mas, na verdade, depois que os marinheiros entregam os navios de guerra e voltam, né, para os seus trabalhos, para a sua função, o governo vai punir, prender esses marinheiros que participaram dessa revolta e não vai abolir as chibatadas, os castigos físicos. Então foi apenas uma jogada para conseguir aí o que eles queriam. Outra guerra marcante nesse período também foi a Guerra do Contestado, ou Revolta do Contestado, que aconteceu entre os estados do Paraná e Santa Catarina. Essa também teve um caráter muito parecido com a de Canudos, né, com a Guerra de Canudos. O líder, o monge, ex-monge José Maria, ele também se dizia um Messias, né, enviado por Deus para tirar os sertanejos da exploração, da miséria, da pobreza daquela região, né? Então, nós temos lá uma região que foi desapropriada, né? Existiam lá muitos sertanejos que moravam naquela região de fronteira e o governo foi lá e desapropriou eles, tirou eles, expulsou eles da terra deles, não deu nenhuma indenização para eles, porque no lugar eles queriam construir uma ferrovia. E aí essas terras foram cedidas para uma companhia norte-americana que veio para cá com essa função. Os sertanejos, então, que foram expulsos daquelas terras, se uniram e fundaram uma comunidade chamada de Contestado. E essa comunidade vai entrar em conflito, em confronto com o governo, que também vai conseguir combater e destruir essa comunidade, assim como aconteceu lá. Então, resumindo aí a revolta da Chibata, né? O principal motivo foram os protestos contra os castigos físicos que os marinheiros recebiam. Eles capturaram, né, no dia 16/11, um encouraçado, que é um navio de guerra, e vão ameaçar bombardear o Rio de Janeiro. O líder João Cândido, né, principal líder desse movimento, o governo, né, prometeu aí melhorar, né, acabar com as chibatas, acabar com os castigos, melhorar os salários e a alimentação dos marinheiros, mas na verdade, no final da revolta, como eu disse, o governo vai prender e punir os principais líderes do movimento e não vai fazer o que ele estava prometendo, né? Então, Hermes da Fonseca vai ceder às exigências, falando que vai acabar com os açoites, açoite é os castigos físicos, né, e vai dar liberdade aos revoltosos, anistia quer dizer liberdade, mas no final vai acabar prendendo 22 marinheiros e vai continuar os castigos físicos, tá? Surge um novo protesto dentro da Marinha, mas vai ser sufocado rapidamente. Então, nós vamos ter muitas mortes, prisões e exílio. Exílio é a expulsão. Por exemplo, João Cândido, que é o Marujo Negro, né? Ele vai ser o Almirante Negro, como ele era chamado, ele vai ser condenado ao exílio, vai ser expulso da Marinha e expulso do Rio de Janeiro, não vai poder mais ficar aqui e vai acabar, então, tendo que ir para o interior do Pará, onde ele vai ficar lá por muito tempo, né? Vivendo como uma pessoa comum, né? Não vai mais poder entrar, permanecer na marinha como ele era, né? Um marinheiro.
Aí o Almirante Negro. A Guerra do Contestado, que ocorreu aí entre o Paraná e Santa Catarina. Nós vamos ter então aí um líder, o monge José Maria, né, que se dizia também um Messias enviado por Deus para tirar o povo da situação de miséria no qual eles viviam. E aqui o mapa mostrando a região do Contestado, vocês têm também no livro de vocês, né? Halley Company foi a companhia, né, norte-americana que recebeu, né, os benefícios do governo de construir essa ferrovia, né? E a Lumber é a colonizadora que veio para construir, lotear esses terrenos, né, em volta da rodovia, tá? E aí então explorar a madeira daquela região. Aí nós vamos ter aí então o general Setembrino de Carvalho, que era o comandante das tropas do governo, contra os fanáticos do contestado. A gente não tem um saldo exato de mortos, né, no final, alguns historiadores falam em torno de 10, outros falam em torno de 20 mil pessoas mortas. A comunidade foi destruída e a ferrovia foi construída aí. Outro acontecimento marcante desse período foi o cangaço, né, um movimento que ocorreu principalmente no Nordeste brasileiro. Eles eram considerados bandidos, né? Os cangaceiros eram justiceiros, pessoas que tentavam fazer justiça com suas próprias mãos. É uma forma de contestação social, né? De protestar contra a concentração de riquezas nas mãos dos coronéis, dos grandes proprietários rurais. E um dos principais líderes do cangaço foi o Lampião, né? E a esposa, Maria Bonita. Depois que o bando do Lampião foi pego e destruído, o Lampião morto, o amigo dele tentou dar continuidade ao bando, mas também acabou preso. Então o movimento foi fracassando e o cangaço foi perdendo força a partir de 1938, tá? Aí o Lampião. Bom, Venceslau Braz, então, foi o presidente que governou durante o período da Primeira Guerra Mundial, onde nós vamos ter, então, a greve de 1917, nesse período, né, um aumento da indústria brasileira, um crescimento da indústria, e como a gente já falou, como não existiam leis trabalhistas, né, nós vamos ter a primeira grande manifestação que vai acontecer no Brasil, reivindicando direitos trabalhistas, que vai ser a greve que vai acontecer em 1917. Então, essa greve queria leis, né? Jornada de trabalho, salário mínimo, direito de descanso semanal, férias. E aí, em 1918, o Brasil vive o surto da gripe espanhola, que a gente já comentou sobre isso quando estudamos a Primeira Guerra Mundial, né? A gripe espanhola foi uma gripe H1N1, né? Um bem parecido vírus com o da H1N1. Esse vírus surgiu durante a Primeira Guerra Mundial, mas o mundo só tomou conhecimento desse vírus depois que a guerra terminou. E muitos vieram para o Brasil depois que a guerra terminou, contaminados com essa doença, e a doença se espalhou pelo Brasil. Estima-se que na época morreu entre 30 e 35 mil pessoas no Brasil contaminados pela gripe espanhola, tá? Em 1922, nós vamos ter o Partido Comunista, vai ser fundado no Brasil, inspirado nas ideias da Revolução Comunista da Rússia, que nós também já estudamos, né? Então, o Partido Comunista vem para defender os interesses dos operários, dos trabalhadores da época, tá? E é isso aí, tá? Espero que tenha ajudado aí vocês.